Seja Deus, amados, estamos aqui esta tarde para louvar e glorificar o nome do Senhor, dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus, amados, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como está escrito em Hebreus, capítulo 3, verso 7, que fala sobre essa maravilha do Senhor ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus, o Santo Filho de Deus, ressurreto, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e que deu testemunho da sua ressurreição, andando com os apóstolos no período de 40 dias, comendo com ele, andando com eles, e no final desse período ascendeu aos céus. À vista de um grupo de irmãos, Jesus, ele é elevado e oculto nas nuvens. Neste momento, os anjos do Senhor aparecem ao lado dos apóstolos e fazem uma pergunta para eles. Varões galileus, por que vocês estão parados olhando para cima? Sabemos que, da mesma forma que o Cristo foi elevado também, ele vai tornar. Jesus vai voltar. Foi o que os anjos ali no Monte das Oliveiras falaram, deram testemunho de Cristo para aqueles que criam nele, estavam ali como discípulos dele e foram incumbidos por ele também para pregar as boas novas, levar a salvação para a humanidade. Amados, Jesus é o Criador do mundo. Nós sabemos que hoje se levantou a geração a qual o próprio Deus testificara por meio dos profetas. Principalmente o profeta Daniel fala da iniquidade dos últimos dias, do homem, do mal, do falso profeta. Apocalipse também tem várias referências, também falando desse momento trágico na vida da humanidade, onde os homens são enganados. Jesus, ele disse que haveria muitos enganadores, falsos mestres, falsos cristos. Quem são esses? Aqueles que lutam contra a palavra de Deus. E tudo isso que nós estamos vendo nesses últimos dias, tanta investida contra a igreja, tanta perseguição contra o povo de Deus, na mídia, por vidas, pessoas individuais cujo não tem o coração e a fé no Senhor Jesus Cristo, também parte do governo, pessoas que estão dentro de um Senado, formulando leis contra a palavra de Deus. Por esses dias atrás, já faz um tempo, tem estou com o nome aqui, é Márcio Retamero, ele pregando contra o cristão, contra o cristianismo, mas na verdade não é contra aquele que crê em Cristo, é contra o próprio Cristo. Se levantando contra Cristo, contra as leis de Deus, fazendo afirmações que o que a Bíblia contém não pode ser ouvida, não pode ser considerada. Por quê? Porque vem de contra os seus sentimentos, as suas ideologias. Então, este tem feito guerras, porque ele afirma em um dos vídeos dele, em uma reunião deles, do LGBT, que se preciso for, eles pegariam em armas. Se preciso for, se o país, que é o Brasil, se torne realmente um país cristão, ainda que seja de conhecimento de todos que o Brasil é um país cristão, mas se esse cristianismo da Bíblia for colocado em prática, se o país deixar de ser o que é e passar a ser um país teocrático, isso é, com o governo de Cristo reinando, ele pega em arma. Por quê? Porque ele é anticristo. Ele não aceita os mandamentos de Deus. Ele não aceita Deus, Jesus, como Senhor da sua vida. E ele luta para quê? Para que o reino de Deus não seja estabelecido. Bom, sabemos que tudo isso é perda de tempo da parte deles, porque Jesus Cristo é o Senhor, ele vive e reina para sempre. Mas, em contrapartida, eles perseguem aqueles que são cristãos, já que eles não podem enfrentar Deus,
já que eles não podem enfrentar Jesus Cristo, eles não creem que Jesus vai vir reinar, então eles perseguem aqueles que creem em Cristo. Isso tudo, amados, é um sinal dos últimos dias. João, ele diz aqui no capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, essa situação de leis, como também esse novo Código de Leis que foi assinado pelo presidente Lula, né, do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, tem diretrizes, eixos ali, que é contra a igreja, é contra a palavra de Deus. Eles têm no Senado também tramitando muitas outras, né, que eles lutam para constituir como leis, que afeta a igreja, a fé, né? Nesse terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, tem um eixo que diz que não poderá mais haver no Brasil símbolo religioso. Não pode haver mais igreja, então não pode mais haver Bíblia, não pode mais haver nomes, né, que sejam indicadores de religião. Então, quer dizer, eles não querem que Deus reine, eles não querem isso. Só que isso não é para se assustar, isso é para se alegrar, porque quem conhece a palavra de Deus e mantém a fé em Jesus Cristo, percebe que com isso se aproxima a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai estabelecer o reino dele aqui, e toda essa perseguição, todos esses falatórios, toda essa investida deles contra a igreja, não passa de um sinal que Jesus está próximo, está perto, está às portas. Então é para o cristão temer? Não, é para o cristão se alegrar. Crer mais ainda na palavra de Deus e compreender que Deus é verdadeiro. E quando ele diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você, porém, não será atingido. Então vai chegar esse momento deles perseguirem a igreja, mas Deus dá livramento, porque todo poder pertence ao Senhor. Então, amados, não é tempo de ficar preocupado no sentido do que vai acontecer, porque nós sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o anticristo vai se manifestar através desses homens da iniquidade, homens que formulam o mal contra a humanidade. Ele vai realmente vir e achar um governo totalmente deturpado, aí os valores inversos, como o que estão querendo fazer, né? Constituir algo de direito de uma família entre dois sexos, também outras coisas como tornar a prostituição algo legal, né? Uma mulher ser prostituta, com carteira assinada, essas coisas todas. Então, nós sabemos que isso vai acontecer cedo ou tarde, mas é para desesperar? De jeito nenhum. É para se alegrar, porque isso é sinal que Jesus está vindo. Como diz em Apocalipse capítulo 22, né? Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse capítulo 22, está escrito desta maneira: louvado seja o nome do Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente e estrela da manhã. Versículo 17. O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Ora, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha o que está escrito. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, que é Jesus, certamente cedo vem. Amém? Vem, Senhor Jesus. Maranata. Então quer dizer, Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, existe essa necessidade das profecias se cumprir. Então, você que é cristão, você pode estar pensando agora, em quem eu vou votar? No Aécio, na Dilma? Não importa em quem você votar. Porque as profecias vão se cumprir. Mas tem aquele que é melhor? Tem aquele que é melhor. Mas qual é o melhor? Se você olhar, quantas notícias ruins tem acerca do Aécio, o que ele fez durante o mandato dele em Minas.
E também o que Dilma fez durante o mandato dela também, essa corrupção toda. Então, meu amado, entenda uma coisa, para ter justiça nessa terra, tem que se cumprir Daniel capítulo 2, quando todos esses impérios foram destruídos pela pedra que foi cortada sem auxílio de mão e que despedaçou a estátua que representa os reinos da terra, que é Jesus Cristo. Então ele vai começar com o milênio aqui, estabelecendo o reino aqui na terra, e aí sim nós vamos ter a paz desejada, a justiça desejada. Nós que almejamos, desejamos estar na presença de Deus, vamos alcançar essa graça, mas até lá tem que acontecer o que vocês estão vendo, a iniquidade aí se multiplicando a cada dia, e homens e mulheres se corrompendo, se tornando cada vez mais corruptos, invertendo os valores, investindo contra a igreja, mas com certeza aquele que crê no Senhor permanecerá para sempre. Então, aqui fica essa palavra, esse alerta, que você continue crendo na palavra de Deus, que quando você vê essas coisas acontecendo, saiba que é um sinal de que Jesus está voltando. Então não se preocupe, porque Jesus é fiel para nos guardar. Bendito seja o nome do Senhor, ao Deus Pai, toda honra, toda glória, toda majestade, a Jesus Cristo, todo louvor e adoração, ao Espírito Santo, a honra, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificado nesse dia e sempre eternamente, em nome de Jesus. Fica aqui o nosso abraço, em nome de Jesus.